chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno chicos, primeramente yo quiero decir que estoy muy contenta con la interacción de ustedes, ¿sí? Com mis classes. E eu vou falar em português, tá bom? Então, eu estou muito feliz com a interação que vocês estão... Com a interação, né, que eu estou vendo de vocês com o meu vídeo, com as minhas aulas, né? E eu espero que vocês realmente estejam entendendo o conteúdo, tá? E assim, qualquer dúvida, igual eu falo no final do vídeo, né? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, mandar mensagem no positivo, que eu vejo que alguns alunos estão mandando mensagem, falando em relação a algumas dúvidas, né, de vocabulário. E isso eu estou amando, que eu acho que isso é válido para o professor. E se vocês tiverem alguma sugestão também, tá, de aulas, eu espero que vocês falem comigo para que a gente possa, então, fazer da melhor maneira possível as aulas para vocês, tá? Eu espero que vocês estejam bem e vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, antes da gente começar a nossa aula, eu gravei um vídeo, tá? Que eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso e acho que retrata muito algumas situações de alunos, né, com relação à escola e também quando nós estávamos tendo aulas presenciais. Então esse vídeo é para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se identificar, tá bom? Vamos olhar o vídeo agora, gente. Mãe! Oh, mãe! Mãe! Que foi, Isabela? São 2 da manhã, menina! É que eu tava lá deitada e eu lembrei que tinha um trabalho pra amanhã. Que trabalho é esse que eu não tô sabendo, Isabela? Vai, vamos fazer. O que precisa desse trabalho? Que precisa de cartolina! Cartolina, Isabela? Não tem papelaria aberta esse horário. Faz assim, amanhã você falta, eu falo pra professora que você ficou doente, e aí semana que vem, sem falta, você entrega esse trabalho. Filho, eu já falei que tá tudo bem. A gente vai resolver. Por que você tá chorando? O trabalho é em grupo! Chicos, en la clase pasada nosotros estudiamos sobre los útiles escolares e também, gente, as expressões de lugar. Então, pessoal, na última aula nós falamos um pouco sobre alguns materiais escolares, né, que vocês utilizam no dia a dia, né, dentro do ambiente escolar e também na casa de vocês, e algumas expressões de lugar, que é quando nós vamos falar, utilizar, na verdade, essas expressões para falar em relação à localização dos objetos. Como, por exemplo, delante, abajo, arriba, né? Então, são algumas expressões de lugar, de localização do objeto referente ao indivíduo, né? E também os útiles escolares, que eu tenho certeza que eu mostrei para vocês, né? Eu falava e mostrava também para que vocês soubessem qual que era o material escolar que eu estava me referindo. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. O conteúdo de hoje também será relacionado à escola e vamos a conhecer, então, algumas asignaturas. Asignaturas, em espanhol, significa matérias. Algumas matérias que nós temos no ambiente escolar para que vocês vejam, então, como nós pronunciamos em espanhol. Chicos, este contenido de asignaturas está en la página 55 de la postilla. Entonces, personas, vamos a ver algumas matérias, né? Porque asignaturas é matérias, tá? Em espanhol, em português, né? Fazendo a tradução. E nós vamos ver algumas matérias que fazem parte do nosso dia a dia, quando estamos no ambiente escolar, né? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Para que a gente possa, então, ver a importância de cada matéria
para o seu desenvolvimento, tá? Então, igual eu falo para todo mundo, né? Acho que nenhuma matéria é melhor que a outra. Todas elas, num conjunto, elas ajudam e auxiliam, né, o aluno. Bom, pessoal, primeramente vamos a empezar con una materia que creo que la mayoría de ustedes, les gusta, ¿sí? Que es educação física. Bueno, então, educação física é uma matéria em que vocês conhecem alguns esportes, né, do nosso dia a dia e que muitas vezes vocês colocam em prática, né? Então vocês estão estudando sobre basquete. Basquete em espanhol, gente, significa em espanhol é baloncesto, tá? Então se vocês estão estudando sobre basquete, né, o esporte, o que vocês vão fazer? Vão para a quadra jogar basquete. Então vocês vão colocar em prática o que vocês estudaram na teoria, né, em sala de aula. E também, né, gente, vocês vão falar sobre hábitos saudáveis, né, na aula de educação física, a importância de você praticar um esporte, né, para prevenir de várias doenças. Então, educação física é muito importante. Chicos, hay também uma asignatura que me encanta, que eu gosto muito, que é educação artística, tá? Então, que é artes, tá, pessoal? Me gusta mucho, ¿por qué? Porque vamos a ser creativos, vamos a utilizar de los colores, ¿sí? De los colores, que são das cores, para pintar um quadro, para expor nossos sentimentos. Então, acho que lá a asignatura de educação física é para que nós possamos nos expressar. Agora, geografia. Se escreve normal, tá, pessoal? Só que tem esse sonido distinto, tá? E também um acento no final ali, tá bom? Geografia. Bueno, chicos, geografia é uma asignatura para que nós possamos estudar os países, todo o que involucra uma sociedade, sim? Então, nós podemos conhecer todos os países, tudo que está envolvido na sociedade, os costumes, a população, os números, né? Os números de pessoas que vivem em tal região, todos os costumes desse pessoal, né? Desse território, tá? Então, a geografia é importante para isso, para que nós possamos conhecer através dos livros, né, através de vídeo, porque muitas vezes nós não temos a oportunidade de ir para esses lugares. Então a geografia, ela nos possibilita a conhecer esses países. Además de eso, chicos, ciências naturais, que em português nós conhecemos, né? Nós conhecemos como biologia, tá? Ou também ciências, né? Então, esta asignatura sirve para que possamos conhecer diversas espécies de animais, sim? Então, diversas espécies de animais e também a preservar o nosso ambiente, né? O nosso meio ambiente. Então, assim, de forma geral, para que a gente possa refletir, então, sobre o nosso ambiente e estudar cada vez mais. Chicos, há também uma disciplina chamada matemática, que algumas pessoas gostam, outras não, mas enfim, falando em geral, né, a matemática, ela é uma disciplina em que nós fazemos muitas contas para que a gente possa utilizar algumas delas, né, no nosso cotidiano, simples contas de dividir, como, eu vou no mercado, ou então eu preciso dividir essa pizza em 3 pedaços, né? E aí fazer toda aquela fração, então acho que serve também para o cotidiano, tá? Não era a matéria que eu mais gostava na escola, tá bom? Mas serve para que a gente possa, então, utilizar no nosso dia a dia, beleza? Chicos, agora, história. História me encanta. ¿Por quê, chicos? Porque temos que reflexionar
sobre diversos momentos de nuestra vida, ¿sí? Por exemplo, eu acho que a história ela é importante porque, pessoal, a gente vai estudar tudo o que aconteceu no passado, né? E aí, muitas coisas que aconteceram no passado, elas refletem atualmente. Então, quando nós estudamos sobre o preconceito, sobre a escravidão, então nós conseguimos ver o porquê ainda, em pleno século XXI, a gente sofre preconceito. Então a história ela serve para que a gente possa para que nós sejamos mais críticos, né, acerca da nossa realidade, tá? Então nós temos que olhar para o passado e tentar não copiar as mesmas coisas que aconteceram, para que nós temos que ser críticos, tá? E não repetir o que aconteceu há muito tempo atrás. Então a história serve para isso, tá? Que me encanta. Eu adoro fazer críticas acerca da nossa realidade, tá bom? Chicos, aí também tecnologia. A tecnologia, né, ela está presente no nosso dia a dia, então acho que é válido, né, as escolas aderirem a esta assinatura para que a gente possa, então, se aproximar da realidade dos alunos, né? Porque a tecnologia ela está em todo o lugar. Además de eso, chicos, hay también inglés. Inglés que a ustedes creo que les encanta estudiar lenguas, ¿sí? Y es muy bueno para que nosotros podamos conocer la cultura del pueblo, tanto de comida, de música y también estudiar una nueva lengua, que es importantísimo. Bueno, y también, chicos, hay música. Música que eu acho que está também na vida de vocês, né? A todo momento nós estamos escutando música e para ser uma aula mais dinâmica, né? Porque eu acho que a música ela transforma a vida das pessoas, ela transforma o dia das pessoas. Então acho que esta assinatura acho que ela é muito importante no ambiente escolar, tá? Además de isso, hay lengua. Esta assinatura, gente, corresponde à língua portuguesa aqui no Brasil, tá? É uma matéria que me encanta, também me encanta. ¿Por quê? Porque nós vamos a aprender a ler, a interpretar o texto, a sermos mais críticos delante de nossa realidade, ¿sí? Porque há muitos livros que possamos reflexionar sobre nosso mundo, sobre nosso cotidiano. Além também de escrever, né, gente? Acho que a língua portuguesa, né, essa matéria, ela é muito válida porque ela abrange muitas coisas, né? Mas eu acho que, acima de tudo, acho que a língua portuguesa, ela faz com que nós possamos refletir, expressarmos, né, através das palavras. Então, acho que ela é muito válida para o nosso dia a dia. E, por último, não menos importante, espanhol, que é uma assinatura que me encanta, que eu imparto, sim, classes para vocês. E eu acho que é muito válido a gente ter línguas, né, nas escolas, tanto inglês quanto espanhol, para que nós possamos conhecer a cultura do povo, romper com possíveis preconceitos, né, porque às vezes a gente tem preconceito sobre a cultura do outro, porque ele come abacate salgado, porque ele come, né, porque eles comem coisas diferentes da nossa, né, da nossa cultura. Então é pra gente conseguir, então, expandir nossos horizontes e conhecer uma nova língua, acho que nunca é demais, tá? A gente consegue, então, se comunicar com diversas pessoas e eu acho que a cultura é o que vale, né? A gente aprender uma nova língua é essencial para o ser humano hoje em dia, beleza? Então, chicos, estas foram algumas assignaturas que temos, que são matérias, né, no ambiente escolar, e cada uma delas, elas são importantes, né, para a nossa sociedade, e nós temos que respeitar, tá, cada uma dessas assinaturas, para que nós possamos, então, entender cada uma delas e fazer com que elas transformem a nossa realidade de alguma forma, tá bom? Bueno, chicos, já conhecemos sobre algumas assinaturas, sim?
E agora, em la página 56, vamos a conhecer um gênero textual que se chama afiche, sim? Que para nós é o cartaz, tá bom? Vamos a ler este cartaz e podemos notar também algumas coisas en él. Depois vamos a discutir. Bueno, entonces el cartaz dice así: La Escuela de Pedagogía en Educación General Básica te invita a participar de la primera Olimpíada de Matemáticas de terceiro a octavo básico. Aí, aqui. Invitamos a todos os professores de matemáticas de la región metropolitana y muy en especial a los que pertenecen a nuestra red de centros de prácticas a escribir a su escuela para estas Olimpíadas. Escríbete, aprenda, participa y juega. Entonces, chico, este es un afiche que é cartaz. Agora vamos analisar um pouquinho de ele. Bueno, podemos perceber, chicos, que o objetivo del cartaz es informar a los alumnos del tercer año y octavo básico, ¿sí? Que es nuestra enseñanza básica acá en Brasil, sobre las Olimpíadas de Matemática. Creo que ustedes ya conocen. Bueno, y la relación del texto y las imágenes es importante. ¿Por qué? Porque detrás del niño hay números. E com os números nós podemos já observar, né, que se trata de matemática. Então, a imagem do aluno e os números atrás nós conseguimos identificar. E o público que é dirigido este texto, né, este cartaz, na verdade, é para os alunos do ensino básico, tá bom? Então, essas são algumas informações que nós temos que verificar sobre o cartaz, el afiche. Bueno, chicos, nosotros veímos entonces un afiche, que é cartaz, sobre as Olimpíadas de Matemática, tá? Então, para que vocês entendam a finalidade, né, e a função de um afiche, eu trago acá algumas características deste gênero textual. Bom, pessoal, este gênero textual, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, tá? Porque muitas empresas, as pessoas, quando elas querem divulgar algum produto, informar sobre algo, alertar, elas utilizam do cartaz, del afiche, para que a população saiba do que está acontecendo também na nossa sociedade, tá bom? Então, el afiche é muito utilizado no nosso dia a dia. E muitas vezes nós não paramos para observar a estrutura deste cartaz. Então, agora eu vou trazer para vocês, né? Eu vou falar para vocês algumas das características que o cartaz deve ter, tá? Então, chicos, a primeira característica de um afiche é simples e de fácil entendimento. Por quê, pessoal? Quando nós estamos falando de um cartaz, né, algo que está na nossa sociedade, para que todos possam entender a mensagem que este cartaz está querendo passar, então ele tem que ser de fácil entendimento e simples, né, para que todos consigam, então, ter acesso, né, a este cartaz. E também, este cartaz, ele deve destacar a mensagem de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, é um cartaz que fala sobre a preservação do meio ambiente. Então, está querendo informar, prevenir as pessoas, né? Na verdade, conscientizar as pessoas sobre esta prática. A mensagem tem que ser a mais simples possível para que a gente consiga olhar para o cartaz e entender que está falando sobre a preservação do meio ambiente. Então, a primeira característica é simples e de fácil entendimento, tá? Agora, chicos, la segunda característica é atraente y llamativo. Los
Los afiches generalmente son muy coloridos, com imágenes, com colores. Por quê? Porque tem que chamar a atenção da pessoa que está vendo esse cartaz. Então, às vezes eles têm letras maiores, letras diferentes, mas sempre de uma forma visível, que nós conseguimos, para que nós consigamos então entender a mensagem, tá? Então ele tem que ser atraente e chamativo, utilizar das cores, das imagens, para que essa junção de elementos facilite e seja de uma forma efetiva a mensagem então que a pessoa está querendo transpassar através desse cartaz, beleza? A primeira característica, chicos, é adequado, tá? Ao público que vai ler este cartaz. Então tem que ser adequado por quê, pessoal? Porque, por exemplo, eu quero fazer um cartaz para o público infantil. Então eu tenho que ter a ciência que o texto que eu irei utilizar, o público infantil irá entender a mensagem. Então, se eu quero fazer um cartaz que fale sobre o coronavírus, por exemplo, para um público maior, né? Para um público adulto, eu preciso utilizar de textos para coerentes, né? Para que este público, então, maior, né, adulto, consiga entender. Então tem que ser adequado ao público-alvo, tá? Chicos, e a quarta característica é que o cartaz deve ser ilustrativo e de forma adequada. Então, a figura, o texto, eles têm que combinar, né? Tanto a figura, o texto e a mensagem para que a gente possa, então, entender de fato o que o texto está querendo dizer, o que o cartaz está querendo demonstrar, alertar, incentivar nós enquanto cartaz, tá? Então, esse gênero textual, pessoal, ele é muito abrangente, tá? A gente pode encontrar cartaz, como eu disse para vocês já no início, para alertar, para incentivar, para compra, entre várias outras funções que o cartaz tem. Então eu trouxe somente 4 características, mas acho que são essas 4, né, que eu trouxe para vocês, elas são essenciais para que a gente consiga então produzir e também verificar um cartaz e entender de fato, né, a finalidade deste cartaz. Depois de nosotros estudiar, ¿sí? Y aprender sobre las características de un afiche, cartaz, eu traje mais 3 cartazes para vocês que vocês possam então ver como que a imagem, o texto, como está organizado esse cartaz e também a mensagem que esse cartaz quer representar. Então vamos ver o primeiro cartaz. Bueno, chicos, el primer afiche, cartaz que eu traje para ustedes, está escrito assim: tu silêncio também discrimina. Se eres víctima, o testigo reporta. Então, o seu silêncio também é uma forma de discriminação. Então, se você é vítima ou testemunha, você tem que denunciar. Então, aqui, pessoal, é um cartaz de conscientização que fala sobre a discriminação racial, tá? Então, a gente tem que ficar atentas a essa questão da discriminação. Se você já viu um amiguinho falando alguma coisa que vai ofender o outro por conta da cor da pele, vocês têm que denunciar. Por quê? Vocês têm que falar. Porque se vocês ficam quietos, né? É uma forma também de vocês colaborarem com essa discriminação. Agora, pessoal, o outro cartaz que eu trouxe aqui pra vocês chama assim, né? Tem a frase assim: ajuda a tu coração. Começando come aguacate. Então, tá falando aqui que vocês têm que ajudar o coração. Por quê? Vocês têm que comer saudável e também comer abacate, porque o abacate ele ajuda e também auxilia para que nós possamos ter uma boa saúde, ajuda o coração também.
Então, é uma forma de conscientização de alimentação saudável, tá, pessoal? Além desses, né, que eu trouxe para vocês, eu trouxe mais um aqui também, tá? Que é do Protex, né, que vocês já sabem, vocês conhecem. E fala assim: espera, lávate las manos, las bactérias estão em todas as partes. É uma conscientização, né, também. Dale una mano a tu salud. Por quê? Porque você lavar as mãos, você está evitando algumas doenças, né, que fazem muito mal à saúde. Então você tem que lavar a mão. Também é de conscientização. Estes 3 cartazes que eu trouxe, pessoal, é de conscientização, para que vocês possam então verificar a imagem, o texto e se realmente esses componentes eles facilitam o nosso entendimento, tá? Beleza? Bueno, chicos, por hoje é só, tá? Então, só para recapitular, nós falamos sobre algumas assignaturas que são matérias, tá? E também a utilização e as características do gênero textual afiche, que é o cartaz, tá bom? Então, pessoal, eu vou propor uma atividade para vocês, tá? E essa atividade é que vocês elaborem um cartaz, o afiche, que fale sobre o meio ambiente. Então, vocês podem utilizar as características que eu disse para vocês que um cartaz deve conter, tá? Para a realização, então, deste cartaz sobre o meio ambiente. Então, vocês podem informar dados do meio ambiente, alertar, né, sobre a preservação do meio ambiente. E eu irei passar para vocês as instruções na plataforma, tá? Do Positivo, para que vocês realizem um cartaz muito bonito, que eu tenho certeza que vocês vão usar a criatividade e vai sair coisas muito boas, tá bom? Chicos, las actividades de la postilla ustedes tendrán que hacer, pero son sencillas, que são das páginas 55 e 57. Então, só 2 páginas de atividades bem simples, além dessa atividade que eu propus para vocês também, que é a elaboração de um cartaz sobre o meio ambiente, tá, pessoal? Então, por hoje, a nossa aula já acabou. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a conteúdo, ou então vocabulário que eu falei, alguma coisa que vocês não entenderam, pode mandar mensagem para mim que eu estarei à disposição. E eu sempre estou à disposição, tá bom? Então é isso. Hasta a próxima classe e eu espero que vocês façam a atividade que eu propus do cartaz, beleza? Besitos, besitos.